Dentro da comunidade lésbica, eu sou negra. E dentro da comunidade negra, eu sou lésbica. Qualquer ataque contra pessoas negras é uma questão lésbica e gay, porque eu e centenas de outras mulheres negras somos partes da comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays é uma questão negra, porque centenas de lésbicas e homens gays são negros. Não há hierarquias de opressão. Olá, gente. Eu sou Jami, eu sou estudante de medicina da UFAL e também faço parte do coletivo Flutua. E, bom, eu pensei em começar esse GTV sobre racismo e comunidade LGBT com esse texto de Audre Lorde, que foi uma mulher feminista, negra e lésbica, que para mim é muito interessante pra gente pensar e justamente nessa importância do Flutua, enquanto coletivo LGBT, de levar essa temática, né, do racismo enquanto uma temática importante, né? Porque a gente entende que o racismo é uma temática a ser abordada por coletivos LGBTs, tanto porque existem LGBTs que são negros, mas também porque mesmo os LGBTs que não são negros, né, é importante que haja um trabalho para desmantelar o próprio racismo, né? Essas palavras, inclusive, que são usadas por Grada Quilomba no seu livro Memórias da Plantação. Eu queria até ler um trechinho. Ela fala sobre o ato de reparar o mal causado pelo racismo através da mudança de estruturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, através do abandono de privilégios. Nesse sentido, ao invés de fazer a clássica pergunta moral, eu sou racista, e esperar uma resposta confortável, o sujeito branco deveria se perguntar: como eu posso desmantelar o meu próprio racismo, né? Eu acho que é muito nesse sentido, dentro da comunidade LGBT, é importante que essa discussão seja levada. A gente sabe que, historicamente, essa conexão entre o movimento negro e o movimento LGBT, ela é bem fragilizada no geral, né? De maneira geral, o movimento LGBT não dá muita importância a pautas do movimento negro. E, bom, nós, enquanto coletivo Flutua, queremos tentar fazer a nossa parte em realmente tentar uma conexão, né, entre os movimentos, tanto que a gente convidou para esse GTV Andressa, do coletivo negro Minervino de Oliveira. E é isso, agora vocês ficam com a fala dela. Oi galera, o meu nome é Andressa, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de Antropologia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu também sou militante do coletivo negro Minervino de Oliveira, um coletivo do Partido Comunista Brasileiro. E eu tô aqui para falar um pouco sobre o movimento LGBT e o dia 17 de maio, Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Então, quando a gente fala de LGBT, a gente tá falando sobre opressão. Quando a gente fala sobre a população negra, a gente tá falando sobre opressão. Quando a gente tá falando de mulheres, a gente tá falando de opressão. E para que servem essas opressões? Ela possui uma função na nossa sociedade. E é de conhecimento de todos que existe uma pequena parcela da população, uma bem pequena, que é detentora de todos os meios de produção, a chamada burguesia. E nós, o restante, né, somos os trabalhadores, nós somos os explorados. E o que a gente faz é vender a nossa força de trabalho, né? Então, quando a gente fala de exploração, a gente está falando de todo o lucro que esses grandes burgueses, esses capitalistas, recebem em cima do nosso suor, né, do nosso trabalho. E para conseguir receber esse lucro, eles precisam construir formas de oprimir esses trabalhadores, né? E alguma dessas formas de opressão é a redução do salário e a precarização das condições de trabalho, né? E a criação de uma sociedade trabalhadora em subclasses potencializou as opressões, né? Contra as mulheres, contra os negros, contra os LGBTs. E com a potencialização das opressões foi criado um grande exército reserva e de mão de obra à mercê, né, das condições empregatícias e de subempregos.
Então, é importante que essa reserva se mantenha ali desempregada, porque quando há uma necessidade de uma empresa se desenvolver, né, o que ela faz? Ela não quer gastar e ela quer lucrar. O que ela faz? Ela contrata esse exército reserva, né, porque já são pessoas que estão marginalizadas, né, já estão ali à mercê do sistema. Então, ela contrata já com pouquíssimas condições dignas de trabalho, né, com baixos salários, como por exemplo no telemarketing, né, que é um ambiente mais precarizado e com alto índice de LGBTQs trabalhando, né. Então a criação dessa divisão da sociedade trabalhadora em subclasses potencializou essas opressões. E essa exploração serve para todos os tipos de opressão e se mantém porque são úteis ao sistema para que novas formas de opressão sejam criadas e fortalecendo cada vez mais o sistema econômico, né? Fortalecendo cada vez mais o capitalismo. E esse sistema não se mantém para oprimir a grande burguesia ou quem tem grana. Isso quando ocorre, é reflexo da opressão que as subclasses enfrentam, né? Ocorre porque o capitalismo depende da estrutura de opressão e para isso ela vai afetar a burguesia, mas com certeza não coloca as condições de exploração como a nossa, né? É muito diferente a opressão que a grande burguesia sofre com a opressão que a gente sofre, né, enquanto trabalhador. E atualmente, né, um grande avanço dentro da classe trabalhadora para erradicar essas formas de opressão. Mas essa erradicação vai se dar muito mais na forma estrutural e com uma organização social na qual ela não seja mais útil, né? Então, quando a gente está falando em classe, a gente está falando de pessoas que têm relações distintas com a sociedade. A relação que mulheres, a relação que negros e LGBTQs, trabalhadores periféricos, têm com a sociedade é muito diferente da relação que mulheres, negros e LGBTQs mais privilegiados têm. E isso está atrelado diretamente com quem tem e quem não tem dinheiro, quem tem e quem não tem postos, né? As condições de vida intensificam como a opressão vai operar no dia a dia, né? Ainda há pautas que unam esses grupos, né? Existem, né, os privilegiados e os não privilegiados, eles têm pautas unitárias também, né? Só que a opressão vai operar de forma diferente. Não tem como a gente comparar a vivência de uma mulher cis branca lésbica ali da Beira-Mar, que é um bairro nobre aqui de Florianópolis, com a vida de uma mulher branca cis lésbica ali da Costeira ou Morro do Mocotó, assim, a forma que a opressão opera é muito diferente, né? Então isso faz a gente questionar também as formas de representatividade que a gente tem hoje na mídia. Eu, lésbica, negra, não me vejo representada na branca lésbica do seriado da Ellie Ward, por exemplo. Quem é sapatão aí vai conhecer. Ou daquele casal que aparece raramente na novela das 9, né? Mulheres ricas, bem-sucedidas e padronizadas. Isso é muito diferente da realidade das sapatões aqui do Brasil. E o que eles querem mesmo é que a gente reproduza essa forma de comportamento. E isso é muito importante para que a gente possa compreender que há, sim, muitas diferenças dentro do movimento, muitas mesmo. E esses comportamentos, eles são praticamente ideologia dominante, né? Da ideologia burguesa. E é ela quem vai ditar as regras dentro do movimento, desse movimento diverso. É ela que, infelizmente, tem mais poder e tem mais voz dentro do movimento LGBTQ. E quando a gente fala de mulher negra, lésbica, é falar também da violência que a gente sofre todos os dias, por causa da nossa cor, por causa do nosso gênero, por causa da nossa sexualidade. A gente sofre na rua, a gente sofre em casa, a gente é agredida, a gente é violada, a gente sofre estupro corretivo, cara. E essas agressões são muito resultado de uma não aceitação de uma sexualidade que não serve para o prazer do homem, né? Que não serve para a constituição de uma família, né? E quando é muito difícil para as mulheres LGBTs falar sobre essas pautas, porque dentro do movimento há um machismo enraizado, né? Dentro e fora do movimento, isso dificulta muito. Então, quando a gente também fala sobre a saúde LGBTQs, não é nada hoje em específico para mulheres lésbicas e bissexuais. Quais as formas de prevenção que nós temos que não sejam num padrão hétero-gay normativo? O que sabemos sobre as condições de vida de mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais? A saúde da mulher hoje é toda voltada para fins reprodutivos. Toda assistência pública do nosso país é relacionada à maternidade, apenas à maternidade, né? Então, quando a gente discute classe, é a gente discutir todas essas problemáticas e dar mais voz às pautas que atendam a parte mais marginalizada e aonde que a gente quer chegar com elas.
Nós, mulheres negras, LGBTQs, trabalhadores, sofremos com diversos tipos de opressão conivente com o modo de exploração, como o racismo, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, a fetichização dos nossos corpos, como ocorre lamentavelmente na indústria pornográfica. E por aí vai, né? É por isso que é preciso que dentro do campo da esquerda, mesmo com todas as nossas divergências, né, tenhamos que fazer que essas pautas das trabalhadoras sejam prioridade no que se refere às condições de trabalho. Precisamos fazer uma análise que seja de acordo com a nossa realidade. A gente precisa conquistar a emancipação dos nossos corpos a partir de um novo modelo de sociedade mais justo para todo mundo. Então, daí a importância, né, de um movimento negro, de um movimento feminista e de um movimento LGBTQ organizado. E para quê, né? Porque essas opressões, elas só terminam com o fim da sociedade de classes e a construção de uma outra. A esquerda precisa se atentar nas pautas verdadeiramente urgentes. Viva a Revolução Socialista, viva o futuro comunista, viva o Partido Comunista Brasileiro.